Dias atrás eu estava fazendo uma pequena viagem missionária, eu havia pegado o barco para ir numa ilha onde temos ali alguns irmãos e havíamos conversado sobre muitas coisas e dentre elas sobre o nosso mundo que vai muito distante dos propósitos de Deus, como a humanidade caminha por caminhos difíceis e que já o fim deste mundo não está distante. E à medida que nós conversávamos sobre o problema da violência, das drogas campeando por todos os lados e coisas desse tipo, eu recebi a ligação de uma irmã falando que o seu neto, criado como filho, havia morrido em um evento muito trágico. E aquela situação foi muito triste para mim, porque eu havia trabalhado por aquele jovem, ele ainda era muito novinho, na verdade um adolescente. Ele havia recebido estudos bíblicos comigo, juntamente com a sua avó. Eu havia dado muito conselho a ele para que ele se desviasse de companhias ruins e das ofertas que o mundo traria para ele, de escolhas erradas que redundariam em um problema grave, como foi o que aconteceu com ele. Foram muitas advertências, aquilo assim me entristeceu muito, porque eu vi que o Cauã tinha morrido, mexeu com os meus sentimentos naquele dia. Na verdade, hoje nós estamos vivendo num tempo em que quase todos os jornais, se você liga a televisão, acessa a internet, todo tipo de mídia fala de crimes horrendos. O mal no coração dos homens parece não ter limites, e é como se a gente estivesse atravessando um caminho em cima de uma corda bem fina, prestes a se romper, e daí muitas vezes as pessoas perguntam por que tanta gente sofre, por que o mal não para de trazer dor e sofrimento para as pessoas, por que jovens como o Cauã morrem vítima das drogas, e porque parece que Deus permanece indiferente a todas essas coisas. Na verdade, irmãos, eu posso assegurar a todos vocês que Deus não criou o mundo que nós temos hoje, em que nós vivemos. Na verdade, o mundo que o Senhor criou não era semelhante a esse. O Gênesis descreve o nosso mundo totalmente diferente do que ele se encontra hoje. Quando Deus criou o céu, a terra, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, e deu a eles autoridade para governar, era sobre um mundo diferente. Um mundo belo, onde havia ordem e não desordem. Um mundo de luz e não de trevas, em que havia vida em abundância e não morte. Na verdade, este mundo de desespero não foi o mundo que Deus entregou aos nossos primeiros pais. O Jardim do Éden, como a moradia dos nossos primeiros pais, o lugar em que Deus estabeleceu para ele como seu lugar de vida e de bem-estar, era um lugar muito agradável, aprazível, bonito, maravilhoso demais. E ali havia todas as coisas que eram necessárias para satisfazer as necessidades humanas. Este foi o mundo idealizado por Deus. Contudo, infelizmente este mundo já não existe mais. Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa do seu pecado, e tão logo eles pecaram, entraram neste mundo a confusão, o caos, a violência, o desespero e sobretudo a morte. E eu gostaria de descrever para os irmãos aqui na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o que aconteceu e qual teria sido a razão de nós vivermos hoje neste mundo de tanto sofrimento, de tanta dor. Acompanhe comigo na sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 28 em diante, diz assim o apóstolo Paulo: porque os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e o seu coração insensato obscureceu-se. E na verdade, como resultado disso, o homem desprezou o conhecimento divino, e o próprio Deus então o entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de malícia, de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio,
contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Imagina os irmãos, esta foi a condição em que se encontrou a humanidade depois de não aceitar a proposta de conhecimento divino. Os homens não quiseram dar ouvidos, atender à voz de um Deus que lhes criou com tanto amor e que sabia muito bem aquilo que era necessário para a sua eterna felicidade, e por desprezarem o conhecimento de Deus, o homem então teve que experimentar todas essas coisas. E nós, que vivemos neste tempo, que já reconhecemos ter chegado o tempo do fim, vivendo em grande centro como nós vivemos, na verdade vemos essas coisas muito de perto e muitas vezes até frios, insensíveis e indiferentes ao mal que está por todos os lados, e nós muitas vezes, acostumados com esta paisagem, vivemos como se essas coisas não estivessem acontecendo. Mas é esse o ser humano que vive na nossa terra, no mundo em que nós estamos vivendo. Deus havia, por amor, dotado o homem de livre arbítrio, livre vontade para adorá-lo. Mas tentado por Satanás, Adão e Eva recusaram-se a adorar a Deus como seu Criador. Quando deram ouvidos às insinuações de Satanás, era como se eles não tivessem desejado a Deus em seu coração. E a abertura que eles deram para aquela insinuação de Satanás resultou em tão grande dor e sofrimento que nós estamos experimentando até o dia de hoje. Na verdade, Deus não podia mudar a escolha do homem, uma vez que Ele lhe deu a oportunidade de escolher. Eles, quando escolheram errado, distanciaram-se de seu Criador. Satanás toma então um lugar no coração do homem, passando a controlar-lhe até mesmo seus pensamentos através de insinuações que ele lhes traz, as suas palavras, os seus atos. E por causa desta escolha, os nossos primeiros pais entregaram a Satanás o direito de governar sobre este mundo. Quando Jesus esteve aqui, Ele o chamou de príncipe deste mundo. Esse privilégio, esse direito havia sido dado a Adão, e ele vendeu barato para Satanás, quando então cedeu às insinuações dele. E Satanás então começa a reinar neste mundo, e ele se transforma em um lugar miserável e trágico. Ele veio para roubar, matar e destruir, diz a palavra de Deus. Vem a nós e tira a imagem divina e torna este mundo em que nós vivemos um lugar terrível, de caos. E a humanidade, portanto, que está vivendo nesta terra hoje, ela não vive nas condições em que Deus havia deixado o homem sobre a terra quando os nossos primeiros pais vieram a este mundo. Portanto, esta é a condição do mundo em que nós estamos vivendo. Mas ele não permaneceria para sempre sobre o governo do maligno. Conhecendo com antecedência o resultado da escolha dos nossos primeiros pais, mesmo antes de eles caírem, a divindade planejou estabelecer um reino de esperança, um reino de paz, onde a soberania divina haveria de fazer com que este mundo saísse dessa condição de desespero para uma condição de esperança e de vida plena, eterna e cheia de felicidade. Jesus então propõe-se a vestir-se de carne e vem a este mundo no estado terrível em que ele se encontrava, para reaver aquilo que se havia perdido e implantar o reino e a vontade divina de novo no coração dos homens. Estamos falando do reino da graça, que foi instituído imediatamente após a queda do homem, quando foi então levado a efeito o plano da redenção da raça caída. Ele existiu então, naquele momento, no propósito de Deus e mediante promessa, pela qual, mediante a fé, os homens poderiam tornar-se súditos do reino da graça de Deus. Contudo, ele só foi levado a efeito e estabelecido plenamente na morte de Jesus Cristo. Lá no Getsêmani, quando Jesus então
ainda com a taça de amargura tremendo na sua mão, sabendo dos momentos que ele teria que passar logo adiante, quando estava então suportando o peso do pecado de toda a humanidade sobre si, naquele momento ele poderia ter enxugado o suor de sangue na sua fronte, no seu rosto, abandonado a raça caída que havia pecado e na sua iniquidade não estava querendo reconhecê-lo como enviado de Deus, mas Jesus escolheu permanecer ali, lutando pela redenção da humanidade. E quando o Salvador rendeu a sua vida na cruz, e no seu último brado ele clamou: está consumado, ele assegurou então o cumprimento do plano da redenção de nossas almas por toda a eternidade. Na cruz, Jesus então confirma a promessa de libertamento que havia sido feita lá no Éden. E o reino da graça que antes existia mediante promessa foi então estabelecido. Portanto, a morte de Cristo, o próprio acontecimento que naquele momento os discípulos encararam como se fosse a destruição de suas esperanças, foi na verdade o que confirmou para sempre o plano de Deus. Contanto que eles ainda tivessem passado ali por um momento de decepção, sabe, o sentimento de que eles haviam crido no Messias, talvez que lhe frustrou as esperanças, foi aquele acontecimento que a princípio os enche de tristeza, que abriu a porta da esperança para todo o descendente de Adão. Jesus então tem sido o Salvador de todos aqueles fiéis que em todas as eras creem nele para a sua salvação e redenção da sua alma. Na verdade, o propósito de Deus para a humanidade é salvar um povo para si, dar um mundo novo para eles, um governo real que implica em salvação e redenção eterna, e a vinda deste reino nas Escrituras é chamada de boa notícia. É o Evangelho como nós conhecemos. Esta era a esperança do povo de Deus desde a promessa feita a Adão. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo. Isaías capítulo 52, o verso 7, é um texto muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: como são lindos sobre os montes os pés daqueles que traz boas notícias, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, e que anuncia a salvação, e diz a Sião: o teu Deus reina. Sim, irmãos, esta foi, desde a promessa feita aos nossos primeiros pais, a grande esperança do povo de Deus em todos os tempos. Deus estabelecer o seu reino de paz, o seu reino de vitória, de vida plena, de uma vida feliz, onde não há dor, sofrimento, tristeza e nem morte. A promessa de que o Senhor, Deus, é soberano, permeia toda a Bíblia, e em Jesus e através dele, Deus estabelece o seu governo, mediante o triunfo que Jesus obteve na luta contra o pecado, contra a morte e contra Satanás. Quando Jesus esteve aqui cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado no Jordão, ele então começou a anunciar a todos os seus ouvintes: o tempo está cumprido, porque chegou a hora de Deus reinar novamente sobre a terra. E o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus pregava. Que reino de Deus é esse que Jesus pregava? Por que o reino de Deus, essa expressão, tem tanta proeminência nos ensinos de Jesus? O reino de Deus que Jesus falou, que João Batista também tantas vezes falou, nesse contexto aqui, é o estabelecimento de um reino que já estava constituído, mas que assume uma nova dimensão no coração e na vida dos homens. Um reino que coloca o modo de viver diferente para os súditos desse reino, a justiça de Deus, os seus princípios e a sua vontade acima de todas as coisas. Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele diz assim: olha, ensina-lhes a falar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus veio para implantar os princípios deste reino, por um processo de preceito, de exemplo, preceito após preceito, regra após regra. Jesus então vem implantar o reino de Deus no coração dos homens.
Para a gente ser um pouco mais específico, irmãos, eu gosto de apresentar os princípios desse reino, como eles estão enunciados lá no livro de Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7. Ali Jesus está fazendo o seu mais bonito sermão, a explanação mais profunda que fala ao coração de todo aquele que tem os seus ouvidos e a sua mente aberta para receber o que de fato significa ser um súdito do reino de Deus. Em Mateus 5, Jesus começa pregando o Sermão da Montanha, falando sobre as bem-aventuranças daqueles que são os súditos do reino de Deus. Como deve agir o cristão em face das dificuldades, como de fato é o perfil dos cidadãos do reino de Deus. A espiritualidade da lei e a sua amplitude, que muitos não querem compreender. A atitude do cristão quando em dificuldades no relacionamento com seus semelhantes, como eles devem agir quando prejudicados, o que de fato se espera dos verdadeiros filhos de Deus, Jesus vai enunciando em cada trecho desse sermão, nesses 3 capítulos do livro de Mateus. Jesus ensina sobre a oração e o jejum como uma busca mais íntima de Deus, dá discernimento espiritual, direcionamento nas questões relativas ao interesse pelas coisas deste mundo, as riquezas, problemas ligados aos relacionamentos na questão de família, adultério, divórcio, sabe? E Jesus vai apresentando em cada ponto do seu sermão os padrões morais, de ética, de conduta, que se cumpridos resultarão numa forma de vida que resultará em verdadeira felicidade. Assim, Jesus Cristo foi pregando este reino, implantando no coração dos homens, e antes dele, como precursor de Cristo, João Batista também pregava, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está perto. Ele anunciava a chegada do Messias, do reino dos céus, e a mensagem de João Batista também era centralizada no arrependimento. Deveriam os homens arrepender-se para que os seus pecados fossem perdoados. E o reino divino não poderia vir, portanto, a um indivíduo sem que ele primeiro fosse perdoado dos seus pecados e justificado diante do Pai. Todo aquele que conhecesse a Deus, obtivesse aquele conhecimento de Deus que o homem perdeu lá no início, deveria, portanto, agora dar a oportunidade para que Deus de fato transformasse a sua vida, e esta mudança não pode acontecer sem um arrependimento sincero e verdadeiro. O reino de Deus havia chegado, também pregava João, e ele esperava dos seus súditos frutos dignos de arrependimento. João Batista e Jesus convidavam o povo a se arrependerem, a fim de se tornarem cidadãos do reino dos céus. E o arrependimento, irmãos, ele é uma decisão definida de um indivíduo que quer voltar-se para Deus. Pense na sua experiência, sabe? Medite talvez em quem você foi, ou em quem você ainda é, e o quanto nós precisamos voltar-nos para Deus, mesmo muitas vezes estando vivendo uma vida toda na igreja, quem sabe. Essa decisão de dar uma meia volta na estrada da vida, de renunciar ao pecado e viver de acordo com a vontade de Deus, sabe? Nos decidimos pelo arrependimento, é uma necessidade. Uma vez guiados pelo Espírito Santo para experimentar esse processo, Ele nos trará à lembrança os pecados que nós cometemos e nos ajudará a nos arrependermos com a nossa boca, confessando os nossos pecados, e nos arrependermos também com os nossos atos, vivendo uma mudança de vida. E o arrependimento, pregava João Batista, pregava Jesus, era indispensável para a presença do reino de Deus no coração do homem. Porque se nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados, nós vamos receber o perdão, sabe? Deixar de ter a nossa consciência atormentada por erros cometidos no passado, e receberemos então a paz de Cristo. Quantas vezes, mesmo estando na igreja e já talvez de uma caminhada de longa data, a gente não obtém ainda esta paz porque nós colocamos condições, como se Deus não pudesse perdoar o nosso pecado, e aí nós não experimentamos essa comunhão real com Ele e esta vida abundante, porque nós não fomos de fato libertos pela paz que provém do perdão que nós precisamos receber de Deus. E a morte de Jesus na cruz estabeleceu, portanto, este reino que fora prometido
E quando Jesus derrama o seu sangue, aqueles que vivem buscando o arrependimento são então purificados do seu pecado, pelo preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. Após a sua morte e ressurreição, Jesus então readquire o direito de reinar sobre este mundo que Adão e Eva haviam passado para Satanás. Jesus então planta as sementes do reino de Deus nesta terra, no coração dos homens. E quando ele volta para os céus, ele deixa um sucessor aqui, o Espírito Santo, para expandir o seu reino no coração e na vida dos homens. Pensem comigo, irmãos. E nós hoje, que estamos aqui, já depois de tanto tempo em que essas coisas tiveram lugar, será que temos recebido os princípios desse reino em nossa vida também? Será que temos permitido que a morte de Jesus promova em nosso coração uma atração que nos faça, de fato, sentir a necessidade de viver os princípios desse reino em nossa vida? Certa vez, quando foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: olha, não vem o reino de Deus com visível aparência. Ninguém vai dizer, ei-lo aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro do coração de vocês, Jesus disse. Imagine o reino de Deus no coração dos homens. Como identificá-lo, na verdade? Como recebê-lo? Como participar dele? Algumas pessoas, inclusive, interpretando equivocadamente, falamos um pouco disso na lição da escola sabatina, né? Acreditam que o reino de Deus está condicionado a um lugar, porque quando a gente fala de reino, existe uma referência para o reino como a sua capital, né? O lugar de mais importância do reino. E as pessoas às vezes volvem a sua mente para Jerusalém. Quantas pessoas não criam sobre Jerusalém uma ideia de que o reino de Deus se estabelecerá lá, no sentido literal que Deus não colocou para os homens, especialmente na vinda de Jesus aqui? Na verdade, o reino de Deus deve estar existindo em todo lugar onde a vontade de Deus reina, em mim e em você. Aonde eu estiver, aonde você estiver, o reino de Deus tem que estar em nossa vida, sendo apresentado ao mundo que vive distante dos caminhos de Deus. Portanto, ter o reino de Deus no coração não é uma questão, sabe, de estar condicionado a uma experiência, por exemplo, de ser parte da igreja, de vir aos cultos, de ter o nome escrito nos livros da igreja, de cantar no grupo da igreja, sabe? No meu caso, de ser o pastor da igreja. Não, não é isso. Ter o reino de Deus no coração é uma questão de viver os princípios desse reino em minha vida, de glorificar a Deus no meu corpo, nas minhas escolhas, e não importa onde eu estiver, se na escola, se no trabalho, se no momento social, não importa, o reino de Deus precisa estar dentro de mim, e aonde eu for, eu preciso exalar o cheiro deste reino em minha vida. No tempo do profeta Jeremias, aconteceu um problema que talvez ainda hoje reverbere no nosso tempo, que o povo havia criado em torno da igreja, sabe, do templo, por exemplo, um tipo de talismã, como se de fato pertencer à igreja fosse tudo que eles precisassem. Imagine, irmãos, nós hoje muitas vezes batemos no peito, dizemos ser a igreja de Deus, o povo remanescente, pertencer à igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, como se isso fosse tudo, sabe, irmãos, que nós precisássemos. No entanto, a palavra de Deus chama a nossa atenção para o viver os princípios do reino de Deus no nosso coração, experimentando uma restauração da vida espiritual, não apenas uma questão de estar na igreja, de voltar para ela, para quem saiu da igreja, sabe? Não é isso que importa, é estar com Deus, é voltar-se para Ele, é experimentar um modo de vida diferente, viver os princípios deste reino. E a minha pergunta é: tem sido esta a nossa preocupação? Tem sido esta a nossa experiência com Deus? Quando Jesus pregou tantas vezes sobre este assunto, talvez, para quem ainda não olhou, note que Jesus vai falar do reino de Deus o tempo todo enquanto Ele está pregando. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E Ele vai falar dos princípios do reino de Deus o tempo todo, e Ele estava ensinando o povo para fazê-los cidadãos desse reino. E quando os fariseus lhe perguntaram quando o reino de Deus seria estabelecido, os próprios discípulos, quando Jesus estava prestes a voltar para o céu, eles ainda perguntaram, está lá em Atos capítulo 1, se era nesse tempo que o Senhor ia restaurar o reino a Israel.
Jesus repete, porque nós precisamos entender também nos dias de hoje. O reino de Deus precisa estar dentro de vocês. Quando em nossos corações nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós o confessamos com nossa boca, o Espírito Santo é colocado dentro de nós, Ezequiel capítulo 36, e nós nos tornamos novas criaturas. A Bíblia fala que assim, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas todas as coisas. Aqui nós estamos vendo, irmãos, aquilo que Jesus falou para Nicodemos sobre o novo nascimento. É um mundo novo que nasce dentro de nós. Eu me lembro que uma certa vez eu estava visitando uma cidade que eu atendia, e na casa de uma irmã muito especial para mim, eu conversava com o filho dela, um jovem que havia tido contato com a igreja em alguns anos da sua juventude, mas já não estava mais em nosso meio. E era sábado, nós ali estávamos conversando sobre questões relativas à vida dos homens, problemas que nos ocorrem, que são comuns a todos. E quando nós estávamos falando desse ponto, eu falei assim, olha, você quer saber o que a Bíblia fala sobre isso? Aí eu abri a Bíblia com ele em Mateus capítulo 5 e fui falar como Deus espera que um filho dele reaja quando é prejudicado por alguém, por exemplo. E à medida que eu fiz a leitura do texto bíblico com ele, ele falou assim, mas eu não concordo com isso. E ali eu vi, irmãos, uma pessoa que eu admiro até o dia de hoje, uma pessoa que eu estimo, sabe, um jovem de valor, uma pessoa do bem, que inclusive chegou a conhecer os princípios da palavra de Deus, para se tornar a pessoa que ele é, mas ele não conseguia compreender como de fato um filho de Deus reage, quando vive uma situação adversa, que ele traz, sabe, incômodos, inquietação. E eu fico assim pensando, por que é assim? E não apenas com ele, muitas vezes conosco. Quantas vezes quando a gente é prejudicado por alguém, quando dói no nosso pé, no nosso bolso, a gente se ofende e briga, sabe? De episódios, de reações nossas que não são esperadas. Para um verdadeiro filho de Deus, a gente precisa refletir. Por que o reino de Deus ainda não está vivo dentro do meu coração? Por que eu ainda resisto de agir como Deus espera que um filho seu reaja? E quando todas as vezes que nós vimos Jesus falar, para que nós, sabe, não reagíssemos e dessemos o outro lado da face, e quando alguém tomasse alguma coisa de nós, eu entregasse outra também, e me obrigasse a fazer uma coisa, eu fizesse além do que ele me obrigou. Por que Deus colocou condições como essa, e mandou que eu perdoasse o meu inimigo, quando ele me ofendesse, sabe, e que eu orasse por ele, não para que Deus fizesse justiça a ele, como quem estivesse querendo que o mal lhe acontecesse, mas quando Deus exigiu essas coisas de nós, irmãos, ele estava fazendo isso para que nós de fato reagíssemos como verdadeiros filhos de Deus, porque é assim que ele age, e se eu sou um filho de Deus, eu vou me parecer com ele. Mas muitas vezes nós não entendemos como isso funciona na prática. E quando Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, necessário te é nascer o quê? De novo. Era de viver essa experiência que Nicodemos já estava precisando, e aquilo que ele ouvia de Jesus naquele momento. Mas é lamentável que muitos de nós, irmãos, tanto acostumados com a igreja como nós estamos, muitas vezes ignoramos que esse mundo novo precisa existir dentro de nós. Uma nova mentalidade precisa existir no nosso coração, e tem pessoas que nem tentam crer nisso, e elas estão com a sua ideia fechada acerca de quem elas devem ser, e não cedem espaço para que de fato haja essa mudança no coração. Oséias capítulo 6, 4 verso 6 diz assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Que conhecimento é esse, irmãos? É o conhecimento de Deus, que nós vimos que o homem perdeu quando nossos primeiros pais pecaram, e que foi ao longo dos anos que passam, sabe, cada vez ficando mais distante do homem. O conhecimento que o profeta aqui se refere tem a ver com essa relação de o homem olhar para o seu Criador, ver quem Ele é, olhar para Jesus e enxergar nas suas atitudes, em cada escolha, em cada exemplo, em cada preceito que Ele nos apresentou, como de fato deve reagir um verdadeiro filho de Deus. E Jesus falou bem assim para os seus ouvintes certa vez: vocês erram em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de quem? De Deus.
É este o poder de Deus que Jesus está falando, o poder que transforma a vida. A nossa fé em Cristo, portanto, não deve ser, sabe, meramente uma religião, um modo cultural de se viver como nós temos, né? Nem tampouco uma moralidade, vivendo com base em certos princípios, sem experimentar o que significa essa comunhão verdadeira com Jesus, esse algo novo, essa obra diferente que acontece na vida e no coração daquele em quem a semente do reino de Deus foi plantada por Jesus. Quando João convidava os seus ouvintes e seguidores a se arrependerem para a remoção dos seus pecados, eles por ele eram batizados, e essas pessoas de fato experimentando uma mudança de vida, elas davam um testemunho de que elas agora estavam vivendo para Deus, que eles agora haviam se tornado súditos do reino de Deus aqui nesta terra. E a minha pergunta que eu faço para a igreja nesta manhã: será que nós estamos participando deste reino? Será que nós temos experimentado este novo nascimento? Será que nós temos partilhado das bênçãos do reino de Deus para o nosso semelhante? Quando Jesus falou do novo nascimento para Nicodemos, ele se referia ao batismo na água e também à renovação da alma pelo Espírito de Deus. E Cristo apresentou o novo nascimento como esse ato sobrenatural de Deus. Quando ele implanta o seu Espírito em nós, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai viver com uma nova disposição na mente, porque agora ele tem a mente de Cristo, e ele vai viver sendo guiado pelo Espírito de Deus. Teve o privilégio de ser perdoado de seus pecados, recebe a paz que provém do perdão e vai viver esta nova vida. E Cristo fez, irmãos, desta experiência que precisamos passar o sinal de entrada para o seu reino espiritual aqui nesta terra. É por isso que eu olho hoje para pessoas que vêm à igreja, sabe, sem antes ter conhecido a Deus e a sua palavra de forma mais íntima, para os nossos jovens, os nossos filhos, assim foi também comigo, sabe, e quando nós estudamos a palavra de Deus, seja na infância, adolescência, e nós ali temos o nosso encontro com Jesus, e aí vem esta experiência a nós, sabe, de viver com base nos princípios do reino de Deus, e é mediante essa nova disposição, essa nova mentalidade de vida, que nós nascemos no reino de Deus. E Jesus espera de fato que esse novo modo de viver seja experimentado pelos seus filhos. Ele inclusive disse certa vez que aqueles que não excedessem aos escribas e fariseus de maneira nenhuma entrariam no reino de Deus, porque a experiência deles, conquanto que parecesse ser, sabe, de íntima comunhão com Deus, estava muito distante do que significava ser membro deste reino. E será que não tem sido assim também conosco muitas vezes, irmãos? Criando condições para as pessoas que chegam a nós, para ser participante deste reino, como se, sabe, regras e fardos que nós queremos impor às pessoas, fosse o que significa ser participante do reino de Deus nessa terra. Não é isso. Eu não estou aqui do púlpito também querendo desmerecer as coisas que nós precisamos fazer, cumprir, que de fato revelam que nós somos membros desse reino. A minha reflexão com os irmãos é que, por mais que Deus espera de nós que vivamos os princípios deste reino, nunca, jamais será isso que nos recomenda a Deus para a salvação. Na verdade, a justiça que nós manifestamos, sabe, elas revelam uma retidão e pureza de caráter que provém da manifestação da justiça graciosa de Deus para com os herdeiros deste reino. Na verdade, este ato de nos tornarmos pessoas justas é, antes de tudo, a justificação que provém da graça do Rei Jesus Cristo. Quando Ele perdoou os nossos pecados, Ele colocou-nos na condição de cumprir a vontade de Deus que está expressa em Sua palavra. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe, pessoalmente vocês devem ser sinais do reino de Deus aqui nesta terra. As pessoas precisam ver isso. Elas precisam ver mudança de que alguma coisa diferente aconteceu na tua vida. Você deve testemunhar aos olhos do mundo. E quando Jesus falou das boas obras, em Mateus 5 ele disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Era disso que Jesus estava falando.
As pessoas precisam ver o reino de Deus manifesto em nós, que de fato Ele está dentro de nós. E como a mensagem da primeira vinda de Cristo anunciava o reino da sua graça, assim também a mensagem da sua segunda vinda deve anunciar o reino de Deus mais uma vez, e agora o reino da sua glória. Sabe, que nós tanto estamos aguardando, porque sabemos que este mundo aqui não é tudo que nos reserva, irmãos. Deus tem planos muito melhores para nós. Existe uma esperança de que viveremos de fato um lugar de paz. Passeando pela cidade eu vi assim tanta beleza, sabe, beleza natural, aquilo que o homem também fez e se tornou belo e que às vezes chama a nossa atenção. E eu fico pensando assim, meu Deus, não permita que enquanto a gente desfruta de coisas especiais neste mundo, dos prazeres deste mundo, a nossa mente não seja, sabe, distanciada de Deus, não deixe de voltar-se para aquilo que é realmente importante. Porque quando as Escrituras falam de um reino especial, de glória, em que Jesus vai reinar eternamente, será soberano, e não vai haver mais nada dessas coisas, e a gente olha para isso, e muitas vezes a nossa atenção está mais focada nas coisas dessa terra. Eu fico assim pensando, por que, Senhor? Por que nós permitimos que as coisas deste mundo roubem a nossa atenção, desviem o nosso foco, e a gente vive como se de fato o reino de Deus não fosse a coisa mais importante das nossas vidas? A Bíblia fala que no tempo do fim, os ímpios vão proceder impiamente, eles vão continuar fazendo isso, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, verso 10. Para nós, que vivemos neste mundo em que o mal já vai muito longe, sabe, e que este mundo caminha maduro para o juízo. No seu tempo João Batista pregava, toda árvore que não dá bom fruto, corta ela e lança no fogo, e o machado já estava posto à raiz de todas as árvores. Pense, os irmãos, será que no nosso tempo é diferente? Será mesmo que o reino de Deus não está perto, e por isso nós estamos tão indiferentes? O próprio Salvador deu sinais da sua vinda, e ele disse assim, olha, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, sabei que o reino de Deus está o quê? Está próximo, está perto. E olhai por vocês, para que o vosso coração não se sobrecarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Eu fico assim pensando, né, irmão, talvez não será o nosso problema se envolver, sabe, com os prazeres efêmeros desta vida, a bebida, o álcool, a prostituição e outras coisas que são um sinal marcante deste fim, que está muito perto de nós. Mas os cuidados dessa vida talvez seja um problema que a igreja vai encontrar sério. E a Bíblia fala que muitas vezes nós estaremos tão distraídos que o reino de Deus possa vir de improviso sobre nós. Imagina, como se nós estivéssemos desavisados, mas nós fomos avisados. E quando Jesus falou que o reino de Deus deveria ser uma experiência que a gente precisava viver, nos tornando verdadeiros filhos de Deus, portanto nós deveríamos pensar, à luz das bênçãos que estão prometidas para nós, irmãos, quando nós de fato recebemos o reino de Deus no nosso coração, as coisas deste mundo perderão o seu valor. A questão é, será que eu estou enxergando isso? Será que eu estou vivendo baseado nisto? Porque se eu for um cristão apenas de nome, se a minha cidadania do reino de Deus for apenas nominal, sabe, eu tiver apenas o nome na igreja, a minha entrada lá não será permitida. Para quem já experimentou, sabe, talvez chegar, não sei se alguém aqui viveu essa experiência, em um país desejando entrar nele e de lá você for deportado, que situação triste, não é? Frustrante, sabe? Às vezes até angustiante. Não desejo para mim, nem para os irmãos, que nós venhamos a perder o privilégio de ter entrada no reino dos céus, de ser cidadãos deste reino, e no último dia, muitos vão querer dizer a Jesus, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, realizamos coisas extraordinárias, mas Jesus vai dizer, eu não vos o quê? Conheço. Quantas vezes a gente
usa esse texto para se referir a outros grupos religiosos, igreja do milagre e tal, do não sei o quê. Mas sabe, irmãos, que essas palavras poderão ser usadas para nós? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Quem é você nas palavras de Jesus? Você é aquele que diz Senhor, Senhor? Ou é aquele que faz a vontade de Deus? Que nós possamos refletir sobre isso. O que de fato tem sido mais importante em nossa vida? Estamos nos preparando para possuir este reino como herança que está prometida para nós? Ou nosso coração ainda está dividido com as coisas deste mundo? Chegou a hora de Deus ser rei em nossa vida, disse o profeta Isaías. Que a nossa oração seja, Senhor, traga o teu reino sobre a minha vida. Eu quero viver com base nos princípios do teu reino. Eu quero ser reconhecido nessa terra como um filho teu, um súdito do teu reino. Cumpra, Senhor, em mim a tua vontade. Que essa seja a nossa oração, é o meu desejo para todos. Amém.